Bom, oi todo mundo de novo, mais uma vez. É, Queria agradecer a vocês todos, porque eu venho recebendo muitos comentários, até agregando questões, enfim, perguntando dúvidas, às vezes até uma crítica aqui e ali, mas assim, tudo muito, cara, muito satisfatório, muito legal. Eu não esperava nem um pouco, nunca tinha essa imaginação de que isso podia acontecer. Pra mim eram só vídeos que eu fazia, que eu colocava e eu improvisava na hora mais ou menos uma ideia um pouco nebulosa na minha cabeça, e eu sentia que eu tinha que expor, eu tinha essa oportunidade, tinha esse meio e eu queria aproveitar. E aí foi isso, e assim, o suporte que vocês deram, o retorno, de qualquer forma, é maravilhoso. Eu fico muito satisfeito. E hoje eu tenho uma questão interessante. O título, Quem é Dom Casmurro, para quem não conhece? Né? Esse é um dos clássicos do Machado de Assis, que para mim é o maior escritor do Brasil. Não significa dizer que os outros não são bons, que há um ranking, mas é o escritor brasileiro que mais me toca, assim, que mais faz sentido pra mim. Que mais aborda a existência à sua maneira, assim, daquele jeito. Né? E Dom Casmurro, dois livros dele é o que eu mais gosto. Assim. Memórias Póstumas de Brás Cubas também é muito bom, mas o Brás Cubas eu acho ele um tanto quanto... Ah, ele deu tudo bem na vida dele, era um cara cheio de dinheiro, a família dele é rica, essa coisa toda, não sei o que, e ele é um cínico. Mas assim, também é algo que é algo bem, é um livro muito bom. Memórias Póstumas de Brás Cubas também é um livro muito bom. Mas Dom Casmurro tem algo que o Memórias Póstumas não tem, que é essa transformação de Bentinho em Dom Casmurro. E quando você, por exemplo, o tema central do livro que todo mundo sempre comenta, você vai ver todo mundo comentando, sempre é: ah, traiu ou não traiu, traiu ou não traiu. Todo livro, ao meu ver, que fica orbitando uma mesma ideia repetidas vezes, quase que em moda, é uma coisa muito de quem não leu. Porque quem lê o livro percebe que tem nuances que vão muito além dessas ideias. Ah, a metamorfose de Kafka é uma referência a quê? Ah, crime e castigo, por que ele matou a velha? Sabe? Tem muito mais do que isso. A existência de Deus dos irmãos Karamazov. Tem muito mais do que só essas questões nesses livros. Entendeu? Também são questões do livro. Os livros também têm isso. Mas você pensar que o nó do livro é isso? Não. Aliás, livros densos como esses têm vários nós, tem caminhos diferentes. Tem capítulos num livro como esse que destoam completamente dessa premissa de traiu ou não traiu e que são riquíssimos por si só. E aí eu queria até agora falar sobre um desses capítulos que, relendo o livro, eu me deparei com ele logo no começo e eu achei muito interessante, porque me tocou profundamente nisso. Futuramente, talvez a gente faça alguma coisa como um guia sobre como interpretar adequadamente um livro, uma história. Mas mais do que um guia, porque, enfim, interpretar não é sobre, enfim, o Pestana, que é um gramático que eu gosto muito, acho até que ele não se considera um gramático, ele se considera mais um professor. Ele tem um livro muito bom, que é para ajudar a concurso, que é Gramática para Concurso, e no pedaço de interpretação de texto ele fala que o jeito mais fácil de aprender a interpretar texto é interpretando texto. Então, paradoxalmente, é como andar de carro. Você não tem como ler um tratado sobre isso, você tem que praticar. E aí, praticando, você percebe as falhas. Aí você vai na teoria para ver como corrigir as suas falhas, aí você pratica. Não é a teoria para a prática, é a prática só. E no que a prática houver, e o que houver de lacuna na prática, aí você vai à teoria. E eu acho que é o que a gente pode pensar com o assunto é interpretação de texto. Porque não adianta nada interpretar um texto de uma maneira que é uma ideia tão elaborada, tão complexa, que quase não parece o texto e que no final das contas é só mais arquivo para você armazenar e que um dia você esquece, porque não te toca como pessoa. E eu vou mostrar um exemplo de interpretação que eu faço e que eu acho que é pertinente para isso. Então, assim, me acompanhe quem quiser, né? Enfim, quem tiver o livro. Eu tenho essa versãozinha aqui que é muito boa. A graça de escritores, né, nacionais que, enfim, é o texto do cara, que não tem tradução, não é diferença, é a forma como ele se expressa, e é um cara que se expressa maravilhosamente bem. Estamos então no capítulo 2, bem rápido, né, que ele explica a intenção do livro. Só para dar um apanhado, para quem nunca leu o livro, no começo ele está contando que ele, enfim, foi chamado de Dom Casmurro por um cara no ônibus, porque ele estava muito apático. Ele dormiu quando o menino estava falando, etc.
E aí ele fala que casmurro não é o que o dicionário menciona. É uma espécie de aborrecimento. Pegando uma linguagem que vem depois de Machado, mas que eu acho que também é muito boa, é a náusea do Ivan Karamazov, que o Sartre vai se apropriar para falar dessa náusea da existência. Sabe? Ele está nauseado, ele está enjoado. E é exatamente isso que é a proposta. O que é a náusea? Vamos começar por aí, né? Cara, você já se sentiu nauseado? Você já está ventando e quando ventam os fantasmas ficam à solta. Você já sentiu náusea em algum momento? Voltando? Você já sentiu isso? Aquela sensação quando você come uma coisa ruim, aquele enjoo, aquela vontade de vomitar, mas que não vai embora, vejo aquele passar mal em que tudo fica, tudo tá ruim, tudo tá pesado, tudo sobe aquela ânsia, volta e você não fica livre disso. Isso é só maneira de estar no mundo. É estar nauseado. É como estar irritadiço, tudo incomoda. Já ficou irritadiço quando tudo te incomodava? Alguém mexeu, tem uma freira que eu não lembro quem é, mas quando eu ouvi o Karnal contando isso, eu falei, cara, é exatamente isso. Que ela reclamava do som do terço das outras irmãs. Ou seja, quando você quer se irritar, cara, assim, alguém ter espirrado do seu lado já é o suficiente. Alguém tá. O som dos passos de alguém já é o som suficiente. E a náusea é um pouco isso. Então a casmurrice dele é essa náusea, essa falta de vontade, essa ânsia por estar. É a ânsia por estar mas uma ânsia que também não quer sair. Né? Enfim. Epíteto dizia que a porta sempre está aberta. Isso é a maior máxima do estoicismo. Você sempre pode ir embora. Mas por que você fica? Sabe? Você quer extrair da vida, você acredita nela. Ótimo, por isso que você está aqui. Alguma coisa você acredita na vida. Agora essa náusea em que você é um cão que rosna, mas não morde. Você rosna, mas não morde. Você está não querendo estar, mas você não vai também. Me lembra uma metáfora que Kierkegaard faz, né, sobre isso, que é a garça que aprendeu a falar. E ao invés de ela tentar encontrar uma razão, enfim, ele quer falar dessa pessoa que tem náusea, da vida. E sabe disso e age apesar disso. E não quer mudar isso. É como essa garça que aprendeu a falar e voa e grita. E diz, eu sou a prova de que você fez mal ao mundo. Contra o Criador. Como se pessoas que vivem nessa náusea não quisessem mudar, mas também não quisessem ir embora, gostassem de ser bandeiras contra a vida. Mas sentem orgulhosas de estarem contra aquilo que existe. Porque isso seria uma espécie de vingança contra quem criou todas as coisas. Mostrando a imperfeição dele e como esse mundo não prestaria. Pelo menos essa é a visão de Kierkegaard. De qualquer forma, vamos ao texto sobre essa casmurrice agora. Ele então explica que entediado, etc., ele fez várias empreitadas e ele tenta, por conta disso, refazer a sua casa nova, presente, como era a sua casa na sua infância, na sua adolescência também. E nesse processo ele vai dizer agora, onde a gente vai ler, como ele fica, tentando, como ele mesmo diz, atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Então vamos lá. Ele explica por que ele fez isso com a casa e a gente vai chegar no capítulo que eu queria falar. Porque eu tenho medo de virar um Dom Casmurro e porque eu já conheço Dons Casmurros. O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Pois, Senhor, não consegui recompor nem o que foi, nem o que fui. Em tudo, presta atenção nessa frase, em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Eu até imaginei, será que fisionomia e rosto têm significados distintos e eu não estou sabendo? Mas não, de novo, do mesmo jeito que casmurro não é o que ele está no dicionário, como ele mesmo falou, aqui rosto e fisionomia são a mesma coisa, mas é um jogo de palavras.
Você reconhece alguém quando você vê. Ah, um amor do passado, um grande amigo, um parente, que você não vê há muito tempo, enfim. Mas quando você chega perto, escapou alguma coisa. O tempo transformou aquela pessoa. Porque se o rosto é igual, a fisionomia ainda é diferente. Então, ainda que tudo da casa dele seja idêntico à casa da infância, algo não é mais o mesmo. Aí vai falar o quê? Se só me faltassem os outros, vai. Um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde. Mas falta eu mesmo. E esta lacuna é tudo. O que aqui está é, mal comparando, semelhante à pintura que se põe na barba e nos cabelos, que apenas conserva o hábito externo. Como se diz nas autópsias, o interno não aguenta tinta. Imagino que ele quer dizer maquiagem. Você pode até pintar o moço de uma forma que pareça que ele tem alma, vida, por dentro podre. Uma certidão que me desse 20 anos de idade poderia enganar os estranhos, como todos os documentos falsos, mas não a mim. Os amigos que me restam são de data recente. Todos os antigos foram estudar a geologia dos Campos Santos. Essa frase é emblemática dele, porque foram estudar a terra dos Campos Santos. Né? Estão mortos. Mas ele podia dizer que estão mortos de forma implacável, mas ele usa uma forma quase engraçada. E você dá uma risada no meio de um texto desse, e aí você volta e fala: caraca, morreu todo mundo. Pô. É a genialidade do cara, um exemplo clássico da genialidade de Machado de Assis. Eu não consigo vir começar com uma frase dessa. Quanto às amigas, algumas datam de 15 anos, outras de menos, e quase todas creem na mocidade. 2 ou 3 fariam crer nela aos outros. Ou seja, elas acreditam na mocidade, na jovialidade, na beleza da vida jovem. E talvez pudessem até convencer algum cara, dessa possibilidade de ver beleza na vida. Mas a língua que falam obriga muitas vezes a consultar os dicionários. E tal frequência é cansativa. Ou seja, por mais que elas falem jovialmente, de forma bonita, bela, elas estão de outra geração e não falam mais a língua dele. Não só palavras diferentes, mas enfim, vivem tudo diferente. O que me impacta disso? Por que me pesa esse trecho? A implacabilidade do tempo. Como o tempo é implacável. Como no Cornwell, nas Crônicas Saxônicas, o personagem repete várias vezes. O destino é implacável, o destino é inexorável. O tempo é inexorável. Não estou falando de um destino no qual as coisas acontecem de forma fechada, mas num destino que se trata dos acontecimentos, das decisões e da fatalidade, que é não poder mais voltar atrás. Como eu já li o livro, eu já sei do que ele está falando. Das decisões que ele toma e nos quais ele termina sozinho. Eu sei por que ele está aí. Mas você não precisa saber por que ele está aí a partir das decisões dele. Você só precisa pensar em pessoas da sua vida. Que são as pessoas que eu conheço. Parentes próximos, amigos. Não vou mencionar quem, mas que eu sei quem são. Pessoas que eu sei que tomaram decisões que, honestamente, na vida, no amor, nos negócios, nas amizades, enfim, eu acredito fielmente que às vezes não dá para voltar atrás. Não dá para corrigir o que foi feito. Você até pode viver um outro amor futuramente, ter uma boa oportunidade de negócios, fazer um grande amigo, mas algumas coisas vão acabar se você tomar a decisão errada. E não é sobre você ter uma pressão psicológica como se você estivesse no Quem Quer Ser um Milionário e você tivesse que acertar entre 4 alternativas a mais correta e se você acertar as outras 3 você acabou. Não. É uma decisão que eu não sei explicar como é que é, mas quando carregada de amargura, de rancor, de maldade, de inveja, de ódio, sem vontade de mudar, essa garça do Kierkegaard, eu quero ser arrogante, eu quero ser mau, eu quero isso. Eu quero guardar a pior parte de mim como um tesouro. Essa atitude gera consequências que não tem volta. E eu já vi gente assim. Gente que se arrastava nos últimos anos da sua vida, que você olhava no semblante,
Essa talvez fosse uma grande metamorfose de Kafka. O rosto se deteriora, ele cai eternamente assim, fica chupado, esquálido. Eu falo seriamente, eu vejo essa mudança fisionômica, né? Esse emocional amargo muda o rosto das pessoas. Eu já vi isso. E eu sei o que é isso. Eu sei o que é carregar isso. Por alguma razão, por algum motivo, por enfim, algum sofrimento do destino, algum dardo ou flecha do destino, como diz Hamlet, né? The slings and arrows of faith. E eu não quero ter que passar por situações nas quais eu perca pessoas, que no final das contas é quase tudo que a gente tem. O dinheiro que você perde pode recuperar idêntico. Se você perdeu 100 reais, 100 reais recupera. Uma pessoa não recupera a outra. Uma pessoa não recupera a outra. E é o que ele faz no livro. Um amor não se recupera igual. Uma amizade não se recupera igual. Um afeto não se recupera igual. E como eu vi com essas pessoas, não tem volta. Se você negligenciou seus filhos, sua família, perdeu amores, você pode ficar arrependido, mas não volta o tempo. Não adianta você reconstruir a sua casa de infância ou juventude ou adolescência, porque se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Você até tem esperança na sua vida, você pode fazer isso eu acredito perfeitamente. É possível ter redenção, mas conserto total, não. Então uma coisa que eu me policio constantemente é não cair nessa náusea e nessa amargura aqui mencionada. Não quero terminar os últimos anos da minha vida me arrastando, não sabendo o que eu estou fazendo. Quero poder, enfim, mesmo errando, errar sem ódio, sem amargura, sem maldade. E é um caminho que não é binário, ou seja, você não escolhe aqui ou para lá, agora eu estou mal, agora eu estou bom. Não é isso. Qualquer um que já tenha ficado assim, amargo, sabe? Que é uma montoeira de escolhas que você faz, uma em cima da outra, uma em cima da outra, uma em cima da outra. Até um ponto que não tem volta. E aí você dobra a aposta. Como o faraó no Êxodo. Tá tudo dando errado, mas eu não posso voltar mais atrás. Porque eu não quero e porque eu sou assim. Então, que fique 2 vezes pior. É o traidor que, em vez de confessar que está traindo a mulher, mente. Aí mente mais uma vez. Ele está tão no erro que ele não volta atrás, ele dobra a aposta. E aí a queda dele é pior ainda. Enfim, falei bastante. Não sei se ficou muito claro, mas independentemente, eu tenho medo de me virar um Dom Casmurro. E eu já conheci vários que se arrastam na vida, amando o seu próprio ódio contra tudo e todos, apáticos, deformados, que andam aí como bandeiras, de que nada faz sentido, e que a náusea venceu. Mas no fundo eles só perderam mesmo algo e não tem coragem de admitir isso.